Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. Meu convidado é um convidado que é conhecido no mercado político como gestor, como administrador, mas, sobretudo, tem uma relação social muito intensa aqui no Rio. Trata-se de Adolfo Conder. As pessoas conhecem mais como Adolfinho. Primeiro vamos falar do Conder, porque para quem lê livro de história da vida política brasileira, história brasileira, sabe que Conder e a sua família está enraizada na história brasileira. Vamos primeiro falar da homenagem que você recebeu ao receber o nome Adolfo Conder. Bom, primeiro, Magnavita, obrigado pelo carinho da gente fazer essa conversa aqui. Carinho especial, e aí te vejo, sempre não posso esquecer da minha mãe, Aquilé. Nossa, Aquilé, homem de Carvalho. Aquilé, que te adorava muito, enfim, já está no céu, mas era uma militante do turismo também. Então, não posso deixar de aqui falar da minha mãe. Mas, enfim, a família Conder é uma família de Santa Catarina, né? Com base política oriunda de Itajaí, então é uma família de políticos. Eu levo o nome Adolfo Conder, que era o nome do meu pai, que era o nome do meu tio-avô, que foi político, foi ministro, foi governador. Tivemos Antônio Carlos Conder Reis, Jorge Bornhausen, então é uma família de militância política intensa, em especial em Santa Catarina. E da minha mãe também de militância política. Mas a sua mãe tem uma raiz mais gaúcha, né? A minha mãe é gaúcha, de Canela, né? E já cidade turística, a gente tem lá um hotel centenário, que é o Grande Hotel Canela, motivo de orgulho para a família, que a gente, enfim, passei boa parte das minhas férias sempre lá, né? No verão a gente sempre ia para Canela e passava sempre lá com meus primos. E meu bisavô foi o fundador da cidade de Canela, né? Canela era, na verdade, um distrito de Taquara, Canela, Gramado, todas aquelas cidades, e ele levou a estrada de ferro para Canela. E aí Canela se emancipou, enfim, ele doou o terreno da catedral, aquela famosa catedral. Como é que a família migra para o Rio? Porque você está falando daquele que é homem de Carvalho. Então, que é um lado histórico, aliás, sobrenome composto, e da família Conder, inclusive o Conde Bornhausen, que foi... Sim, Antônio Carlos Conder Reis, que foi subrelator da Constituinte, governador de Santa Catarina. Seu avô também, seu tio-avô. Agora, como é que a família se encontra no Rio? Na verdade, meu pai estudava aqui, né? Quer dizer, meu pai foi dos irmãos que nasceu já no Rio. Então era muito comum, Rio tanto capital, Jorge, né? Tanto Jorge quanto Antônio, todos esses estudaram no Rio. Na sua grande maioria, todos filhos da PUC. Uhum. E meu pai veio encontrar minha mãe, vem passar um verão aqui, e eles se encontram e começam a namorar e se casam em Canela, juntos. Então, essa foi a união aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Agora, da família e da sua geração, você herda o DNA político deles, né? Como é que é essa responsabilidade de... ser a geração, ser na sua geração aquele que abraçou a política? A política sempre teve, fruto, óbvio, da minha mãe, do meu pai, dessa origem familiar, sempre foi... Inclusive a sua mãe da política empresarial, foi fundadora da BEOC, presidente da associação, uma militância intensa, de classe importante. E em casa também a política sempre foi muito, muito incentivada, né? Então as discussões políticas São sempre... quantos irmãos você tem? Sou eu mais 3, Daniel, Luiz e Adriana. Né? O Daniel também teve uma passagem pela política. O Daniel Homem de Carvalho foi presidente da LOTEG, exatamente. Um advogado, futuro ministro. Ministro. E Daniel teve uma militância também política na juventude. E aí acho que eu herdei um pouco esse DNA. Quando entrei na universidade, comecei a militar politicamente, fui coordenador do Diretório Central dos Estudantes da PUC, e a partir dali, enfim, engrenei na vida pública, me formei em Direito, mas engrenei na vida pública, na administração Você tem pública. hoje uma das missões mais espinhosas que um gestor público pode ter. Quando eu falo gestor público, sério, né? Porque para quem deseja fazer coisas mais informais, é um prato cheio, é objeto de desejo. Mas para quem quer ser sério, você tem a presidência do Detran do Rio de Janeiro.
não só o Detran atual, mas herdando um Detran com todo um passivo de malfeitos que se consolidaram ao longo dos anos. Como é que é para um cara sério, um cara probo, um cara que tem esse DNA de família, assumir e sentar naquela cadeira? É uma cadeira elétrica? Não, é um grande desafio, mas eu também nunca fugi de desafios, Magnavitta. Eu trabalhava, me lembro, na época, na prefeitura do Rio, quando fui convidado para ser chefe de gabinete na cidade de São Gonçalo. Então, saí do Rio de Janeiro e acho naquela idade, me lembro na época fui consultar o prefeito do Rio, tinha 26, 27 anos, e topei aquele desafio. São Gonçalo entra na sua vida nesse momento, né? Entra nesse momento. A prefeita me chama, eu ali falei, acho que é um grande desafio trabalhar numa cidade de 1 milhão de habitantes, com a menor receita per capita do estado. Falei, acho que ali vai ser um imenso aprendizado, que é poder administrar com pouco, muito pouco, numa cidade gigante como São Gonçalo. E ali eu aprendi muito, porque ali a gente precisava ser muito criativo, precisava ter pulso firme, né? Uma cidade com imensos desafios sociais, naquela época imensos desafios na área de saúde, de saneamento. A gente conseguiu fazer algumas transformações, tanto que a prefeita... E você vai para lá como... Qual função? Eu vou primeiro como chefe de gabinete, secretário-chefe de gabinete, depois fui secretário de assistência social e secretário de desenvolvimento econômico. Então foi um imenso aprendizado você trabalhar numa cidade de 1 milhão de habitantes, a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, com esses imensos desafios. Mas você quase vira prefeito lá, né? Quase. Eu tive ali Me conta essa incursão legislativa no executivo, na chapa. Não, ali foi acontecendo de forma um pouco natural. Eu era um secretário bastante atuante, e na sucessão da prefeita, ela falou, olha, eu queria que você fosse o nosso candidato. E eu topei naquele momento o desafio, fui para o segundo turno e perdemos no segundo turno a eleição. Mas foi uma experiência maravilhosa, tive uma votação expressiva na cidade, uma característica... Foi o seu primeiro encontro com as urnas? Sim, uma característica muito... Mas não foi o último, né? Não sei, aí a vida que nos aguarda. Mas todo mundo falava que você seria candidato esse ano, né? Em 2022, falava-se muito que você... E isso foi descartado, né? Descartado. Eu acho que eu tenho um compromisso com o governador. Os inimigos trabalharam muito dizendo, vai ser candidato, tá lá. Não, o governador, quando me chamou para a missão, né, de assumir o Detran, naquele momento eu estava secretário municipal de cultura, Adolfo, eu preciso de alguém que seja gestor, mas que também tenha uma compreensão política, né? E eu, no primeiro momento, balancei, né? Quer dizer, disse, olha, vou topar. Saí de uma secretaria de cultura, onde você estava fazendo uma revolução, o prefeito era o Marcelo Crivella, você estava realmente... Era uma das áreas de grande visibilidade, porque você enfrentava série de obstáculos ideológicos, religiosos. Mas você fez um trabalho espetacular e o prefeito prestigiou muito você. Fizemos construções importantes no campo da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Em especial, quer dizer, uma cidade como o Rio de Janeiro ainda não tinha aprovado um fundo municipal de cultura e a gente conseguiu encaminhar na Câmara e aprovamos quase por consenso. Quer dizer, na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria das capitais do país já tinha um fundo municipal de cultura, a gente conseguiu. Na Lei Aldir Blanc tivemos uma participação importante. Pegou todo aquele conflito que a cultura começou a ficar órfã nacionalmente, você pegou aí algumas figuras que passaram aí na área federal, execráveis, né? Sim. E até adeptos de Hitler. E você aqui manteve, ao mesmo tempo, Sim. a sua base com... Sim, acho que a gente tinha um importante diálogo com a sociedade civil organizada, com o Conselho Municipal de Cultura, enfim, com as diversas vertentes da cultura, e esse diálogo foi muito importante para que a gente pudesse construir políticas públicas, enfim, e aí... Muitas pessoas, eu vou aproveitar esse gancho, porque muitas pessoas, quando você era secretário de Cultura, ficavam surpresas em saber que Adolfo Conde era irmão do Daniel Homem de Carvalho, ou da Adriana Homem de Carvalho, porque a Adriana também estava no governo e chegou a ser subsecretária e depois secretária de Turismo do Estado.
E as pessoas, quando faziam o link e descobriam que o Adolfo Conde era o caçula, né? Sim, sou o caçula. É o temporão, caçula, não só caçula, mas temporão. Não ter Homem de Carvalho no nome lhe ajudou a ter uma identidade própria, a ser conhecido publicamente como Adolfinho Conde, lhe ajudou a você criar uma identidade própria e sair um pouco daquele... o irmão do Daniel, tudo isso. Eu tenho, na verdade, meu nome é igual ao do meu pai, Sim, né? Completo, Adolfo Conde, era Homem de Carvalho. Mas as pessoas me identificavam com Adolfo Conde, que até pela história... Nome político. Nome político, é um nome forte, né? Óbvio que me tornou com características próprias também, com uma imagem própria, e acho que, obviamente, só depois que as pessoas vão identificando, é irmão Daniel, é irmão da Adriana, enfim. Óbvio que eu trago o desafio de um filho temporão, né? Como qualquer filho temporão. Qual a diferença de idade entre... Eu tenho para o Daniel, são 12 anos, a Adriana 11, né? Apesar que o Daniel e a Adriana nasceram exatamente no mesmo dia, né? Exatamente um ano de diferença. Uma diferença. Depois o Luiz Eduardo, que é o mais próximo a mim, que são 10 anos de diferença. Agora, me fala um pouco desse desafio do Detran, porque você tem uma amizade muito grande, histórica, com o Cláudio, que é o governador, Cláudio Castro, e o Cláudio lhe faz o convite. Mas esse é convite que amigo faça para amigo? Eu acho que se ele não puder contar com um amigo, né, ele vai contar com quem? Então, acho que ele entendeu que eu podia contribuir naquele momento com a gestão, organizar a casa, me deu na verdade 3 missões importantes. Falou: Adolfo, eu preciso que você organize a casa do ponto de vista administrativo, preciso que a gente melhore a qualidade do atendimento ao cidadão e preciso também que a gente torne o Detran mais digital. Mas você pega o Detran no meio da pandemia, ou seja, os postos, por uma questão de lockdown fechados, as pessoas, as carteiras represadas, ou seja, havia um represamento de demanda enorme. Como é que foi você administrar um Detran no meio de uma pandemia? Imensamente desafiador, né? Quer dizer, acho que a gente tomou 2 atitudes importantes. Primeiro, a retomada dos serviços. O Detran ficou 6 meses, parar 3 meses quase completamente, e outros 3 meses funcionando com muita dificuldade. Quando eu assumi, eu disse: olha, próximo sábado a gente já começa com mutirão aos sábados. Estamos chegando agora, esse próximo sábado, ao 51º mutirão. Ou seja, você ampliou o timeline para poder atender mais gente. Segundo, começamos a trabalhar na regularização contratual que era necessária. Enfim, pelas diversas gestões, a gente precisava fazer esse trabalho. Então, nos debruçamos com uma equipe técnica e aí a contribuição. Você está falando dos fornecedores do Detran. Exatamente. Seja, como os números do Detran são parrudos, que é um órgão estadual com a capilaridade, uma das maiores capilaridades que existe, você tinha que botar em ordem contratos que muitas vezes, até por conveniência, eram empurrados para a barriga. Ou por troca de gestão, etc. E Quantos presidentes do Detran nos últimos 4 anos? Se não me engano, foram quatro presidentes. Então, a gente organizou a casa, ampliamos os serviços, né? E começamos a trabalhar para a gente fazer um Detran mais digital, mais, como a gente brinca, na palma da mão, né? Quer dizer, para a pessoa poder fazer boa parte dos seus serviços através do celular, tendo mais facilidade de acesso ao cidadão. E aí começamos a trabalhar, né, sempre com muito atendimento. Mas isso não elimina a figura do despachante, do intermediário? Não, o despachante é uma atividade profissional, reconhecida por lei. O que a gente tem que tomar cuidado é com os falsos profissionais, como existe em qualquer área. Toda hora a gente vê um falso médico, vê um falso advogado, um falso... E existem os falsos despachantes. Eu tomei uma atitude logo que foi ali na sede do Detran, que é onde tem o maior número de atendimentos de pessoas que se dirigem lá ou para tirar uma dúvida ou para fazer algum tipo de atendimento. E aí eu busquei ali fazer logo como posso ajudar. A gente fez 2 standzinhos ali, a pessoa chega, ali a gente, para você ter uma ideia, Magnavita, são atendidas diariamente, ali, tirando dúvidas, em torno de 600 a 900 pessoas diariamente indo lá tirar uma dúvida. Então, o cidadão chegava no Detran e não tinha muito aonde se informar. E isso, obviamente,
inibiu em bastante a coisa do aproveitador que pega a senhorazinha que está indo lá no Detran buscar uma informação e às vezes quer se aproveitar daquele momento onde a pessoa, de alguma forma desinformada, não sabe resolver uma determinada burocracia e aí esse cidadão acaba se aproveitando. Adolfo, eu vou pedir o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Adolfo, a sigla Detran, em determinado momento, virou referência de mal feito. Até eu falei desse passivo que se acumulou, escândalo, passou Everaldo metendo a mão no Detran, outras interferências na gestão do órgão, com os fornecedores do órgão, intermediando o contrato. E você dá esse choque de ordem. Quanto você já economizou com a revisão dos contratos que você promoveu nesse período de gestão seu? A revisão a gente já está chegando na casa dos 70 milhões. 70 milhões de economia. De economia com novos contratos, novas licitações. E essa é uma economia importante para o Estado. Então, tem esse papel importante na contribuição, obviamente, com os serviços da lei seca, com os serviços do funcionamento da Polícia Militar, da Polícia Civil. Porque tanto o Detran como o DEP são órgãos geradores de receita para o Estado, né? Fundamentais para o papel do funcionamento especial. Polícia Militar, Polícia Civil e Lei Seca tem uma contribuição importante do Detran. Então, quando a gente economiza, tanto que agora a gente está podendo ajudar a ampliação dos serviços da Lei Seca. Agora, você, ao contrário de alguns outros gestores, aquela turma de alienígenas que chegavam, tudo isso, e que não olhavam para o servidor, você tem feito um trabalho de upgrade, de valorização do servidor da casa. Isso tem dado um bom resultado, né? Levantar a autoestima do funcionário. Sim, isso é fundamental. A gente, enfim, desde que eu cheguei, a gente tem estabelecido um diálogo com os funcionários, com os representantes dos funcionários, tanto na questão da valorização da meritocracia, da progressão funcional. Agora a gente está em vias de discussão de uma revisão do plano de cargos e salários dos servidores do Detran. Portanto, a gente tem buscado cuidar desses servidores e trazendo também não só, obviamente, benefícios do ponto de vista de remuneração, mas também buscando capacitação, repensando as qualidades de serviço e das oportunidades internas. Isso tem resultado imediato na qualidade de serviço que o Detran do Rio de Janeiro oferece? Sim, tem resultado imediato. A gente sofreu muito, obviamente, com a pandemia e aí funcionando em alguns momentos em rodízio, home office, tendo cuidado. E em alguns momentos também acho que para a gente foi uma reflexão importante, aí minha como gestor, de que é possível também em alguns momentos a gente fazer intercalar entre o serviço na própria sede do Detran, mas também alguns serviços que podem ser feitos de forma remota. Até que ponto seu viés moralizante como gestor, ter uma carreira ilibada, até que ponto isso sinalizou uma nova etapa do Detran? A percepção externa disso dentro do governo foi total, quer dizer, as pessoas... Eu até publiquei na coluna que um dos pré-requisitos da sua ida para lá, um dos predicados foi exatamente o fato da sua honestidade e a sua seriedade profissional. Isso você sente hoje que muda o assédio, a conversa do fornecedor, quem quer estabelecer relações comerciais com o Detran, hoje já tem uma relação mais republicana? Sim, acho que as pessoas passam a ter a clareza quando a gente trabalha do ponto de vista da transparência, das ações que a gente tem feito no órgão, dos contratos em si, e isso, sem dúvida nenhuma, passa a ter reconhecimento, as pessoas passam a respeitar também. Acho que o órgão a ter uma visão de outra forma. Se sente respeitado também. Exatamente, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, eu tomei uma das principais medidas que eu tomei quando assumi, a gente tinha um controle interno com um número muito reduzido de servidores. Chamei o nosso controlador, Leandro, e disse, olha, eu quero, no mínimo, triplicar a sua equipe. Hoje, quer dizer, a gente saiu de 5 pessoas, eu tenho uma equipe de 30 pessoas trabalhando
na nossa equipe de controle interno, fortalecemos a nossa procuradoria, criamos uma assessoria forte e a jurídica. Então, essa tem funcionado todo o vapor. Essa tem muito trabalho. A turma da ouvidoria trabalha muito, tem feito um belíssimo trabalho. Eu trouxe com autonomia total também. Autonomia total. E um belíssimo trabalho no acompanhamento na questão do cidadão, do atendimento ao cidadão também. A gente tem se preocupado. Eu me preocupo pessoalmente, às vezes recebo mensagens nas minhas redes sociais: olha, eu não estou conseguindo determinado serviço. Então eu procuro dar acompanhamento a isso, e isso tem sido a lógica de toda a nossa equipe, da gente poder atender melhor o cidadão, de maneira que ele saia satisfeito. A gente faz o acompanhamento, agora criamos uma central de controle onde acompanha o tempo de atendimento que cada posto faz. Quer dizer, você chegou com o seu carro, já tem lá, a gente tem um acompanhamento real time dos serviços, seja na habilitação, seja na identificação civil, mas em especial nos serviços de registro de veículos, nas pessoas que se dirigem até o posto do Detran. Eu queria que você falasse sobre a acessibilidade lá no Detran. Como é que você tem olhado essa questão da acessibilidade? Olha, eu fui fazer uma visita ao famoso posto da Francisco Bicalho, que acho que é um dos postos mais conhecidos do Detran, que quando eu assumi ele estava paralisado. Na verdade, era ali a garagem dos carros do Detran. E entendendo que ali tinha um amplo estacionamento e conversando com várias associações de pessoas com deficiência, a gente teve a ideia: olha, vamos aqui criar um posto. Ali já funcionava aulas práticas para pessoas com deficiência. Eu falei: olha, vamos fazer aqui o primeiro posto exclusivo para atendimento de pessoa com deficiência do estado do Rio de Janeiro. Foi o primeiro do país, na verdade, que virou até uma referência para os Detran. Já tivemos o Detran da Bahia visitando, vários Detrans têm procurado para entender o funcionamento. Então a gente criou o primeiro, o governador esteve lá conosco inaugurando, está lá junto com a gente a Secretaria de Assistência Social também, atendendo essas pessoas com deficiência. Então lá a gente tem aula prática, lá a pessoa com deficiência que tem o seu carro adaptado é atendido de forma específica na sua vistoria veicular, e também o atendimento da identificação civil e da habilitação. Então lá qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência pode se dirigir ao posto da Francisco Bicalho. As pessoas estão treinadas a dar esse atendimento qualificado para as pessoas com deficiência, e tem sido assim um sucesso. Montamos agora, eu estou entregando uma van adaptada. Alguns momentos a gente precisa buscar um cidadão em casa que tem dificuldade de mobilidade. A gente tem agora uma van adaptada para buscar esse cidadão em casa e levar até o posto da Francisco Bicalho para esse atendimento. É a cidadania na prática, né? Cidadania na prática. E tem tido um resultado fantástico. Lançamos agora, vamos fazer a primeira entrega da carteira de identidade também, e aí foi uma demanda de mães e pais de pessoas com espectro autista, para que se tenha observação na carteira de identidade de que aquela pessoa tem um espectro autista também. Então era uma demanda, e agora a gente vai ter no estado do Rio de Janeiro a carteira também ali especificando que a pessoa tem autismo. Então o trabalho com a pessoa com deficiência é fundamental. A gente sabe que o governador tem essa grande preocupação, e a gente vai continuar nesse trabalho. Como é que você está vendo agora esse período de avaliação do governo Cláudio Castro? Você dirige algo importante, a sua estrutura é maior e capilaridade que muitas secretarias do próprio governo. Como é que você tem visto, e principalmente no interior, porque o Detran tem uma capilaridade muito grande no interior. Dessas incursões suas, como é que você tem visto a percepção do eleitor, do público, do fluminense, com relação ao governador Cláudio Castro? Eu vejo no governador um político diferenciado, Magnavita. Eu acho que ele é aquele cara que o Rio estava esperando, o estado do Rio precisava. Me conta essa história. Ele é aquele sujeito seguinte: primeiro, simples. Quem conhece o governador sabe que ele é um sujeito de modo simples, que atende todo mundo, que respeita todos, né? Gestores, deputados, que reconhece a importância do parlamento.
Para quem via de uma era de soberba, né? Então a gente tem... A gente tem um contraste aí. A gente tem um governador que atende, muitas vezes estou despachando com ele, vejo um deputado ou um prefeito que liga e digo, olha, governador, estou aqui, posso falar com o senhor um minuto? E ele atende prontamente. Isso tem uma importância assim, fundamental na gestão, porque acho que dá o rumo, e gestor que não escuta as lideranças é o primeiro passo para errar. Então, o governador tem acertado o rumo. Dos prefeitos que eu ou recebo no Detran ou que eu vou fazer algum tipo de visita no município, imensamente satisfeitos, também com todas as obras e investimentos que o governo tem feito no interior do estado. Então acho que a gente aponta para um novo rumo, para um novo estado, para um estado onde a gente passa a ter a recuperação do respeito, né? A atuação na segurança pública tem sido muito importante também. Agora, com o lançamento de Cidade Integrada, estamos lá, o Detran, inclusive, no Jacarezinho e na Muzema, a gente fazendo. E ali você tem a questão do Detran, emissão da carteira de identidade, ou seja, um documento de cidadania, e ao mesmo tempo você tem também a questão do documento da habilitação. Da habilitação. Então, isso é assim, para a maioria dos municípios tem uma importância fundamental. Muitas vezes, quer dizer, acho que junto com a educação, talvez a polícia e a saúde, nós somos o órgão com mais capilaridade no estado. Portanto, ou tem lá a identidade, ou tem lá a habilitação, ou tem lá algum tipo de serviço do Detran, alguns em parceria. Como é que migrou usar a base de dados, a parte de informática, usar a capilaridade do Detran para outros serviços, por exemplo, esse serviço da questão da carteira de identidade? Como é que isso veio se ampliando essas atividades do Detran, deixando de ser apenas um órgão que aplicava a multa? Acho que a gente tem um passo importante, que foi o passo da questão da pandemia, que nos trouxe muitos problemas, mas que também nos trouxe um processo de reflexão interna, né, para o Detran, de como a gente facilita a vida e o acesso ao cidadão, né? Então, quando você fala aqui da identidade, nós somos um dos primeiros estados que colocou a identidade digital. Hoje, todas as pessoas que têm sua identidade emitida a partir de abril de 2019, você vai abrir ali, tem o seu QR Code, vai baixar o aplicativo do Detran, vai botar a sua carteira de identidade no celular. A gente hoje tem o famoso verdinho, que é o CRLV. Você tinha que se dirigir até um posto, esperar a impressão. Hoje você tem o CRLV no celular. Transferência de propriedade, que era aquela coisa, confusão, como é que faz, como é que não faz. A intenção de transferência de propriedade também você pode fazer a partir do celular. Quando você for tirar uma segunda via ou a sua primeira licença, o CRV, que é o documento, né, aquele documento quando você vai vender o carro, você assina, passou a ser também digital. Então, a pandemia nos trouxe os problemas claros de saúde, os desafios imensos de serviços, muitos serviços que ficaram represados. A gente buscou tomar um cuidado e junto com o CONTRAN e com a parceria que a gente tem construído com o Senatran, a gente conseguiu a suspensão dos prazos. Então, carteira de habilitação. Hoje o cidadão não precisa ir correndo a um posto do Detran. Olha, venceu. Não, esses prazos estão suspensos. Enquanto tiver a pandemia, a gente vai manter esses prazos suspensos. Então, alguns prazos de transferência de propriedade, de veículos, enfim, não todos eles lá elencados no site do Detran, estão suspensos. Então, a gente começou a refletir, quer dizer, em paralelo, como é que a gente torna o nosso serviço digital para que o cidadão não precise se dirigir a um posto do Detran e, consequentemente, facilitando muito a vida do cidadão. Nós vivemos uma sociedade e é uma sociedade sob rodas, 4 rodas. E o Detran é exatamente o cartório que regula as nossas 4 rodas. Me fala, primeiro, a questão do veículo, porque você tem a questão de poluição, você tem a questão da questão da segurança, a questão daquela inspeção que virou autoinspeção
termo declaratório, mas isso não coloca em risco, porque a questão do carro não é você que dirige, é o outro que vem ao seu encontro. E nós estamos gravando essa entrevista na Barra. A Barra da Tijuca, por excelência, é um ponto onde você não vive sem carro. Você não tem esquina, como Copacabana, como a Zona Sul, que às vezes você passa semanas sem pegar o carro. Aqui, carro faz parte da sua identidade. Como é que você vê essa questão da qualidade da frota que está circulando na rua? Sim, o Detran atua em conjunto com a Polícia Militar, muitas vezes, na questão da fiscalização. Específico aqui na Barra, muitas vezes a gente é demandado para atuar, com o Ministério Público, etc., que nos demanda, especial na questão de pegas. E aí a gente vem com a Polícia Militar, muitas vezes a gente é demandado pelas prefeituras também, que nos demandam para atuação naquelas motos barulhentas. Então a gente tem feito um trabalho de fiscalização e, em paralelo, de educação no trânsito. Adolfo, eu vou pedir o nosso intervalo comercial e eu volto daqui a pouco para encerrar a nossa entrevista pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. E voltamos com o programa Magnavita para o último bloco dessa conversa com Adolfo Conder, o Adolfinho, o presidente do Detran. Adolfo, eu queria mergulhar na questão da educação. Hoje... Eu quero mergulhar, vamos segurar um pouco a questão da educação, que isso é fundamental. Mas eu vou voltando na questão veicular. Eu falei daquela declaração. Isso não permite o cara... Porque a crise econômica está aí. Ninguém pode esquecer que nós estamos numa crise muito séria. Tem gente passando fome, tem gente que não consegue botar carne na mesa no supermercado. Como é que o cara vai trocar o pneu se o filho está passando fome? Você não acha que isso acaba tendo um reflexo também em um fator que é fundamental no trânsito, que é a segurança? Sim, acho que tem uma importância. Óbvio que quando você faz vários serviços, se mantém a vistoria. As pessoas acham que todos os serviços, a vistoria foi paralelada. Inclusive, quando você faz a sua seu primeiro documento do carro, é feita uma vistoria. Onde é verificado o chassi, é verificado o carro. Quando você vai fazer uma transferência de propriedade do carro, eu comprei um carro seu, ele tem que ser levado a uma vistoria. E, legalmente, se passou a esse papel da vistoria no posto, que era aquela que acontecia a vistoria chamada anual, ela passa a ser declaratória e é feita através de fiscalização, né? Quer dizer, nas diversas operações que são feitas pela Polícia Militar. Já ligaram para você? Eu estou na lei seca, porque Detran e lei seca as pessoas confundem, né? São operações complementares. Você já teve muito pedido, tipo Aécio Neves ligando para você, estou aqui preso, vão prender minha carteira. Como é que você se livra daqueles que caem na lei seca? Você sabe que a questão da lei seca, acho que ela pegou de forma tão positiva que nunca ninguém me ligou na vida. Por incrível que pareça, apesar de muita gente achar que, olha, o presidente Detran é que resolve lei seca, essa coisa toda. É verdade que quem tomou um pouquinho de ficar enrolando lá, tomar bastante água, quando chegar no bafômetro, corre o risco de não ser apontado. Eu estou brincando com isso, mas a gente tem hoje a lei seca é algo que é respeitado. As pessoas respeitam. E pelos exemplos que foi dado, você vê que o brasileiro ele é muito favorável quando a lei ela não tem exceção e ela é aplicada da forma correta, ela vinga. E a lei seca ela foi aplicada dessa forma. Você vê aí o caso jogadores, políticos, juízes. Eu brinquei do Aécio, que o Aécio perdeu a carteira na lei seca. Quando a pessoa sente que é para todos, ninguém o respeita, né? Eu acho que a lei seca, de fato, é uma lei que pegou. Essa é de verdade, né? Quer dizer, as pessoas sabem que
Se E estiver uma lei lá do na lei nosso seca, deputado Hugo Leal. Hugo Leal, nosso filho, deputado da base. Que foi presidente do Detran também, teve uma passagem importante pelo Detran. Então, é uma lei que deu certo. As pessoas sabem que não tem essa história de conversinha, de olha, como é que eu faço, não faço, não E tem o essa resultado história. em termos de redução de mortes? Tem sido, os dados são grandes. A gente teve um crescimento no pós-pandemia do número de pessoas andando de carro, chamamos de alcoolemia, né? Um número grande no crescimento de apreensões da lei seca, mas agora passa a estabilizar, e a gente tem muitos depoimentos de pessoas que, enfim, entendem a importância do papel da lei seca. Você vê que a gente tem, eu vejo culturalmente, outro dia conversar com um número de jovens. Tem jovens hoje que dizem, nossa, eu prefiro só ando de carro, eventualmente para ir na faculdade, para fazer um curso, sair sábado e domingo, eu quero andar de táxi, de Uber, não ando mais de carro. Então, a gente está criando uma nova geração, né, já com essa preocupação relativa a não andar. E o terror do trânsito, motocicleta? Esse é um desafio enorme, né? E enorme também para os municípios. Eu recebo muitos prefeitos que se queixam daquelas motos que tiram o escapamento, né? Aquele barulho que passa na frente do hospital. O Ministério Público faz uma queixa à prefeitura para que fiscalize, e a gente tem feito essas ações relativas às motos, em especial essas que fazem a adulteração, colocando, obviamente, o escapamento fazendo mais barulho. Né? E o acidente de moto, o índice não só de mortes, mas também de pessoas que sequeladas é enorme, né? No trânsito... Enorme. Eu, na semana retrasada, tive com a diretora do INTO, conversando sobre essa questão. A gente está trabalhando um projeto em conjunto com eles, começamos a fazer uma conversa. O INTO, que é o Instituto de Traumatologia, e que ela me falou, olha, Adolfo, a gente tem um número enorme, o INTO é uma referência para o país. Ela me mostrou os dados, assim, eles têm uma fila que não é uma fila só no estado do Rio de Janeiro, eles atendem todo o Brasil. E a gente começou a estabelecer um diálogo com o INTO para fazer um trabalho de conscientização nas escolas públicas. Aí entra essa questão da educação, porque um dos papéis que o Detran tem é educação para o trânsito, né? Que é importantíssimo. Hoje mesmo a gente estava fazendo aqui na Barra da Tijuca uma operação de educação do trânsito. As pessoas são paradas quando vem o Detran querendo dar orientação, nem acham que já é lei seca, porque tem aquele balão, né? Ficam com... E a gente vai lá me dar orientação, a importância da cadeirinha. Eu tenho um episódio na minha vida, indo para São Paulo de carro com meu filho tinha 1 ano e meio, e quando fui chegando na altura ali de Guarulhos, o trânsito parou e um carro veio com um grupo de pessoas embriagadas, bateu na traseira do meu carro, e se não fosse a cadeirinha, talvez não tivesse salvado meu filho. Então, a importância da gente usar o cinto de segurança, muitas vezes a gente acha que o cinto de segurança... Hoje meu filho usa, fruto desse acidente, ele usa o cinto de segurança na parte de trás do carro. Isso tem uma importância fundamental, de fato salva vidas. E é essa abordagem que a educação do trânsito faz. Ela também, a gente tem uma equipe, um núcleo... Você tem um percentual, por lei, do que é arrecadado com multa, que deve ser revertido em educação para o trânsito. Que percentual é esse? Então, qual é o investimento? Hoje a gente tem uma escola pública de trânsito que recebe parte desses recursos, inclusive agora a gente vai reformá-la. A gente tem essa atuação que a gente faz na ponta, junto com as prefeituras e com a nossa equipe, que é uma equipe multidisciplinar. A gente tem o NAVE, que é o Núcleo de Atendimento das Vítimas de Trânsito, que atende não só a vítima, mas atende a família da vítima. Então a gente tem vários vitimados de trânsito que foram a óbito e faleceram, e a gente dá esse atendimento para as famílias. Então, né, toda a nossa
nossa equipe integrada fazendo esse trabalho de atendimento. Bom, eu queria voltar, estamos chegando na reta final, falar de política, falar como é que você acha que vai ser a eleição para o governo do Estado em 2022? Cláudio, André Siciliano, Freixo, como é que você vê aí a disputa? Aí já se fala do garotinho ser um segundo palanque para Bolsonaro, se fala também na questão de você ter o Felipe Santa Cruz com o apoio do Eduardo. Como é que você vê esse cenário, você como um homem que vive os bastidores do poder e que vai ter uma atuação muito importante na campanha do governador? Eu vejo, acho que o governador fez o dever de casa certo, né? Primeiro construiu um importante arco de alianças. Acho que ele vai muito forte para a eleição. Vai ter 67% do tempo de televisão, se for mantida a aliança até a reta final, dá 67% do tempo a TV, Magnavita, eu tenho uma experiência própria nessa minha candidatura que eu tive em São Gonçalo. São Gonçalo é a CNT que passa, né? Na época era Record. Pela Record. E é impressionante, quer dizer, quando você tem tempo de TV, né? É óbvio que o tempo de TV não adianta se você não tem trabalho para mostrar, que não é o caso do nosso governador, que tem muita coisa para mostrar, né? Quer dizer, e precisa mostrar isso num curto espaço de tempo. A TV tem uma importância. Eu me lembro, quando eu fui candidato, quando começou a eleição, eu tinha 8%. Em 2 semanas eu saí de 8% e fui para 35%. Então, acho que o Cláudio tem muita coisa para mostrar. Acho que ele construiu esse arco de aliança, que é uma sinalização importante, os gestos que ele tem feito para os partidos da base. Mas não confundem ele como ele e Witzel são a mesma coisa. Eu estava vendo alguns grupos de quality de pesquisa que estavam sendo feitos, e a imagem inicial é que as pessoas confundirem o Cláudio Castro com o Witzel, o que é um leve engano, porque os dois ali é água e azeite, não se misturavam mesmo. Sim, acho que o fato do Cláudio ter sido vice do Witzel, quer dizer, acho que são características diferentes, né? Guardada a atuação de cada um. Acho que o Cláudio tem dado a sua demonstração e as suas características claras, né? E isso é reconhecido por todo mundo da política. Não sou eu que estou falando aqui. A existência do Cláudio Pitbull, essa figura mais pitbull que ele tem, de vez em quando sai dessa mansidão dele e consegue ser veemente, isso tem sido bem aceito pela política. Sim, né? Sim, e é necessário, é importante. A defesa que ele fez agora do Galeão, por exemplo, o ministro Tarcísio. A demonstração de que ele é um sujeito de construção política, de querer montar uma concertação política, que mas é o que ele conseguiu fazer. Que é presidente, que é governador de um grande estado. Que é firme e que mais, quer dizer, independente das alianças políticas, óbvio, do alinhamento nacional que ele tem partidário, da aliança que ele tem com a Assembleia Legislativa, ele tem dado uma demonstração clara de que tem a sua independência nas suas ações. Agora, Adolfo, eu queria que você falasse dos outros candidatos. Como é que você vê? Está se delineando aí Cláudio versus Freixo? Como é que você vê? Como é que você sente aí? Acho que a candidatura do Freixo foi reafirmada pelo presidente Lula, né? Então acho que ele é o candidato a princípio. Tenho minhas dúvidas. Ele é o candidato a princípio que sinaliza para ser o candidato da esquerda. Então o que aponta é uma polarização de forças políticas, né? O Detran esteve muitas vezes loteado por grupos de deputados, consórcios de deputados que dividiam ali o comando. Como é que você vê essa relação com o Legislativo fluminense? Acho que o diálogo com o Legislativo é sempre importante. Não existe governo que não dialogue com o Legislativo. Que foi um dos grandes erros do Witzel. A relação é fundamental. Acho que o Cláudio tem feito ele mesmo, muitas vezes, essa própria relação que dá muita força ao governo, né? Quer dizer, muita segurança aos deputados que fazem parte da base aliada. Quer dizer, ele é um governador. Se você for lá no gabinete, ele permanentemente está ali dialogando, conversando, ouvindo as questões locais, as questões dos deputados que têm base política em determinados municípios. Então, ou atuação de classe na segurança pública, a gente tem um número grande de deputados. Então, eu vejo no Cláudio essa capacidade desse diálogo. E você tem alguns deputados que estão em funções executivas, que é muito bom, porque eles colocam o CPF deles
a prova, né? Por exemplo, o Léo Vieira, que é seu amigo, ele tem feito um trabalho belíssimo. Sim, na defesa do consumidor. Tem feito, né? uma atuação grande aí na fiscalização e é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, e para o cidadão em especial. Então, ele tem feito fiscalizado os postos, fiscalizado, enfim, os comércios também. É uma atuação importante. E acho que quando você traz também o parlamento e dá representação no Poder Executivo, é importante. Agora, você acaba de ser entubado aí com a nomeação de uma diretoria do Detran a um partido que entrou na base da aliança e levou logo a diretoria de ensino. Como é que você viu essa politização chegando na sua área aí? É inevitável? Acho que a construção política tem sido feita, o governador tem conduzido esse processo. Acho que ali, quando se traz um partido para a base, como existe já um marco grande de alianças, é importante nessa construção. No seu caso foi o PROS, né? PRTB, né? PRTB. Desculpa, o PRTB que é o do Mourão, exatamente. Eu acho que o Cláudio sinaliza mais uma vez, quer dizer, também uma demarcação de campo político. Né? O campo político do Cláudio está claro para essa eleição. O Cláudio é um sujeito de centro, né? Com características de um centro conservador, religioso, e isso na política é fundamental. Não adianta a gente também... Ele tem uma identidade. Quem é candidato não ter campo definido. E qual papel você vai ter na campanha dele? Eu vou contribuir, a missão que ele entender que eu possa... Porque você estava quase candidato, né? Aí você abriu mão para trabalhar na eleição dele, né? Sim, não. Meu compromisso é com o governador. Acho que ele é um sujeito da minha geração. É um orgulho imenso se eu puder com ele contribuir para a transformação do Estado. Aproveita o seguinte, como você vê esses quarentinhas, né? Você, o governador, o Nicolas, Rodrigo Abel, o Zabit, aí vai a turma. Como é que você vê esses quarentinhas tomando conta do Estado do Rio? Acho que a turma... É um processo de renovação de valores, É um processo de né? renovação. Acho que a política, de um modo geral, quer dizer, ela passa por ciclos, né? E acho que a gente passa no Estado do Rio de Janeiro por um novo ciclo da política. É natural, quer dizer, que essa geração dos 40, vamos dizer, a vida começa aos 40, né? Então, acho que essa equipe, o Cláudio tem uma equipe muito, muito competente, aquele meio campo dele, com casa civil, planejamento. Mas na vida, eu sou um sujeito de muita paz, eu sou um pisciano, né? Então, pisciano tem uma paciência. O que tira você do sério? Tira do sério, às vezes, falta de compromisso. Isso me tira do sério. Quando o sujeito não é comprometido, seja na gestão Você sabe pedir desculpas? Sei. Já fez isso muitas vezes, não? Já fiz algumas vezes. Levava palmada ou chinelada da dona Quileia, não? Mas nunca. Você sabe que minha mãe, ela era uma alemã, né, de origem alemã, aquele jeitão dela, calado. Nunca me deu uma chinelada. Poucas broncas tomei. Mas Adriana e Daniel... A Adriana é mais brava, Adriana é mais brava, mas também nunca me deu uma chinelada. E minha mãe tinha uma coisa no olhar, sabe? E que era meio que uma troca. Então, se ela percebesse que você estava com algum problema, ela no olhar, ela já, de alguma maneira, já vinha com alguma forma de carinho. São os grandes ensinamentos que ela te deixou. Porque é evidente que ninguém deseja isso, mas perder precocemente da forma que foi a partida de sua mãe, qual é o grande sentimento, os grandes ensinamentos que ela... Eu diria, Magna, primeiro, a perda da minha mãe foi a maior dor da minha vida, foi a perda da minha mãe. Porque realmente é uma perda precoce, de verdade. Minha mãe... Não, e você, como temporão, tinha uma afinidade com ela, uma afinidade gigante. Foi o último a sair de casa, portanto, então... Ainda convivi. Teve o privilégio de conviver mais tempo. Tive o privilégio de conviver mais tempo, mas minha mãe tinha uma sabedoria dessa coisa de não se desgastar com conflitos bobos. Era uma pessoa de uma tranquilidade enorme, de fazer amigos, generosa, imensamente generosa,
carinhosa e que quando gostava, e aí é o caso do turismo e ali dos eventos da empresa que ela Eu tive irmã. presente na missa, 7º dia dela, em Ipanema. Impressionante, a igreja estava transbordando de amigos, e todos sentiam, você sentia ali o semblante, o sentimento de pesar, assim, porque ela é uma pessoa que tinha muito que contribuir. Agora, você foi um pouco adotado pelos irmãos. O Daniel tem uma relação muito paternal com você, né? E a Adriana também. No final, essa coisa de você ser temporão e, de certa forma, perdi minha mãe. Eu ainda jovem, anos? Tinha 20, foi 2010, eu tinha 28 anos, 20. Foi duro, e aí, enfim, a sorte de ter irmãos mais velhos, de certa forma, acabam se tornando um pouco... Os conselheiros, né? Conselheiros, ocupando um pouco esse papel de mãe e pai, os dois, né? Agora, sua mãe, o orgulho que ela deve ter hoje dos herdeiros dos filhos, porque o Daniel hoje na iminência de ser ministro do STJ, e uma carreira na área jurídica espetacular, um dos nomes mais conceituados. Sua irmã continuou no turismo, foi herdeira dela na BEOC, na atividade do turismo, foi secretária de Estado de Turismo, quer dizer, uma carreira, hoje está na FEComércio como diretor da FEComércio. Seu irmão, o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo também seguindo... vice-presidente do Jockey, também sempre da atuação sempre no privado. O Luiz Eduardo sempre esteve no privado. Participar de uma família dessa lhe dá a obrigação de ser correto, né? Não porque tem jeito. Você tem nomes e DNAs a honrar. Você leva o DNA e leva o nome a honrar, que isso tem um peso enorme. E você, como pai, como é que você se vê, às vezes, reeditando as matrizes do seu pai e de sua mãe? Eu acho que eu tenho um pouco a característica, é uma mistura, né? Quer dizer, tem o Adolfo Konder, filho do Adolfo Konder, que leva o filho no jogo do Flamengo, que eu digo, a minha missa com meu filho é sempre levá-lo ao jogo do Flamengo, levar ele para... E, ao mesmo tempo, o Adolfo Konder, Aquileia, que é aquela coisa do educado, olhar, de falar só uma vez, dizer da importância da educação na formação. E, graças a Deus, o meu filho Gabriel é um aluno maravilhoso, termina esse ano o 3º grau, vai fazer engenharia, então já sabe o que quer. Aluno do Santo Inácio, seguindo os passos do meu pai, que foi aluno também do Santo Inácio. Então, eu acho que eu sou uma mistura um pouco dos dois, dessa síntese. Agora, eu não posso encerrar a entrevista, infelizmente chegou ao final, sem falar de São Gonçalo, né? Como é que você está vendo São Gonçalo hoje? Falar com o nosso capitão, como é que você está vendo como é que você vê o cenário hoje? Eu acho o capitão... Eu conheci o capitão vereador, né? Já muito atuante. Então tinha sido policial com atuação em São Gonçalo do 7º Batalhão. Foi um grande vereador e que sempre tratava as questões da segurança pública, mas um vereador muito atuante. E engraçado, ele não tem aquela característica do político populista, demagogo, não. Então é trabalhador, é um sujeito que sempre que acompanhei, acorda cedo, trabalha muito e tem feito, e aí construiu ali junto com o deputado Altineu, com a base aliada dele, dos vereadores, e obviamente integra também um grupo ligado ao governador, tem feito um trabalho brilhante na cidade. Acho que das últimas gestões... E ampliando a importância geográfica de São Gonçalo, para você ver aquele feudo do PT ali de Niterói, ele está atuando. Então, sim, ele é diretório alguns diretórios partidários estão gravitando dele, isso é importante. Ele é muito habilidoso e trabalhador. E também, para encerrar, um vice ideal para o Cláudio Castro, o que seria? Essa pergunta essa é pergunta do milhão, né? Você conhece a pergunta do milhão. Eu assim, aí é uma opinião pessoal. Outro dia, Valdo da Ceasa disse que o milhão dele é milho grande lá da Ceasa, que ele estava dando para poder ter TCE lá. Tal. Eu acho que a figura
para ser o vice do Cláudio, quer dizer, óbvio que dê ampliação político-partidária, mas que acho que traga uma base eleitoral, e aí uma opinião própria, não tem um nome na cabeça, mas talvez um nome da Baixada Fluminense traga uma importância grande. O Cláudio tem uma atuação, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que se o Cláudio, se o Lisboa resolver o problema da sucessão dele lá, seria um bom nome. Eu acho que é um caminho. Teve boas, eleito, reeleito, já foi deputado federal e é um sujeito de sorte eleitoral também. Lisboa é pé quente. É pé quente. Bom, eu quero agradecer muito. Chegamos ao final dessa entrevista, um prazer enorme franquear nossas câmeras aí para a sua despedida. E é importante que a gente mostre esse bate-papo mais informal, esse lado humano de pessoas que como você, que hoje tem uma função de extrema responsabilidade no Estado, mas que coloca, sobretudo, a honestidade e a decência acima de tudo no comando da vida pública. Isso é muito importante. São exemplos desses quarentinhas aí que a gente fica muito feliz em poder trazer aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença e as nossas câmeras aí para a sua despedida. Obrigado, Magnavita. Você falou aqui no início, falou assim, 50 minutos. Eu falei, cara, 50 minutos na TV parece que é um longo... Eu estamos que 54. Já fiz e aqui passou muito rápido. Então, te agradecer pela oportunidade da gente falar um pouco aqui do Detran. Tem muita coisa ainda a gente teria aqui para falar. Eu arranquei aquela pesca, porque o Detran você fala em outras emissoras. Aqui o importante é o Adolfinho. E pela alegria da gente poder estar fazendo essa conversa tão gostosa aqui, você me tirou, me emocionou aqui, eu balancei aqui umas 3 vezes, você falando aqui da minha mãe, do meu pai, do meu filho, então obrigado pelo carinho. Mas esse lado humano é fundamental, de demonstrar aqui um pouquinho quem sou eu também. Tá bom, muito obrigado aí. Obrigado. E para todos os telespectadores, o prazer de ter pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, um dos quarentinhas aí, um dos integrantes dessa geração que está transformando o Rio de Janeiro. Até o próximo programa.